onde o destino falha e monstros nascem. Se você acha que Solo Leveling é perfeito, você provavelmente ignorou o maior problema desse manhwa. E não, eu não estou aqui para destruir a sua infância. Estou aqui para ter uma conversa honesta que quase ninguém no YouTube está disposto a ter. Fala galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do canal. Hoje a gente mergulha fundo em uma das obras mais comentadas, mais indicadas e mais defendidas dos últimos anos, Solo Leveling. E antes que você feche o vídeo com raiva, me dá uma chance. Porque sim, eu li, eu assisti, eu acompanhei do começo ao fim. E minha opinião sobre essa obra é complicada. Não porque ela é ruim, mas porque ela é muito menos do que as pessoas fazem questão de acreditar que ela é. Vou te mostrar o que funciona, o que não funciona, e no final você vai entender por que Solo Leveling divide tanto as opiniões dos críticos mais sérios do gênero, mesmo sendo uma das obras mais consumidas da história do manhwa coreano. Bora lá! Pra quem não conhece, Solo Leveling é um manhwa coreano escrito por Shubon e ilustrado pelo estúdio Dubo, da Red Dice Studio. Começou como uma web novel em 2016, virou manhwa em 2018 e em 2025 ganhou sua adaptação em anime pelo estúdio A1 Pictures, que já tem no currículo obras como Sword Art Online, Fairy Tail e Kaguya-sama. A premissa é simples e genial ao mesmo tempo. Em um mundo onde portais mágicos surgiram do nada e monstros passaram a ameaçar a humanidade, algumas pessoas despertaram poderes especiais e se tornaram caçadores, guerreiros responsáveis por limpar essas dungeons. Sung Jin-woo é um desses caçadores. Só que ele é o mais fraco de todos. Apelidado de o humano mais fraco da humanidade, ele é praticamente inútil no campo de batalha. Até o dia em que tudo muda. Após sobreviver a uma dungeon quase impossível, Jin-woo recebe acesso a um sistema exclusivo, uma interface de RPG que só ele consegue ver, e começa a evoluir, sozinho, sem limite, sem teto, e é aqui que o vício começa. Vamos começar pelo que ninguém discute. A arte de Solo Leveling é absurda. O estúdio Riddick entregou painéis que parecem frames de um filme de ação de alto orçamento. Cada batalha é coreografada com um senso cinematográfico raro, no formato manhwa. As expressões do Jin-woo, a brutalidade das criaturas, os efeitos de sombra e luz, tudo isso cria uma experiência visual que literalmente prende o olhar. Não é exagero dizer que visualmente, Solo Leveling redefiniu o padrão do manhwa de ação. E a evolução do protagonista? Ela é viciante de um jeito quase primitivo. Tem algo no cérebro humano que responde muito bem à progressão. Nível acima, habilidade nova, inimigo mais forte, vitória. O ciclo de Solo Leveling aciona exatamente esse gatilho com uma precisão quase clínica. Você sente aquele prazer imediato a cada capítulo. Aquela sensação de só mais um, que te faz passar 2 horas lendo sem perceber. Jin-woo nos primeiros arcos também tem um charme genuíno. Ver um personagem que era literalmente uma piada, se levantando, se esforçando, superando humilhação após humilhação, isso cria empatia real. Você torce por ele. Você quer que ele vença. E o world building inicial promete muito. A ideia dos caçadores, das guildas, da hierarquia de dungeons, da política por trás das associações, tudo isso sugere um universo rico e complexo, pronto para ser explorado. Só que é aqui que a história começa a atrair as suas próprias promessas. Quanto mais forte Jin-woo fica, mais vazia a história se torna. E eu sei que isso vai doer em muita gente. Mas vamos ser honestos. Nos primeiros arcos, existe tensão, existe risco. Existe aquela sensação de perigo real, que qualquer coisa pode acontecer. Quando Jin-woo entra em uma dungeon no começo da história, você não sabe se ele vai sair. Isso é narrativa funcionando como deveria. Mas a partir do momento em que o sistema começa a escalar de forma exponencial, essa tensão desaparece completamente. E nunca mais volta. Os antagonistas, que poderiam ser fascinantes, viram obstáculos temporários. Não existe um vilão que realmente ameace Jin-woo de forma crível. Não existe uma decisão difícil que ele precise fazer. Não existe falha,
com consequência real. A narrativa deixa de ser uma história de superação e se torna uma power fantasy pura, onde o prazer não está em descobrir o que vai acontecer, mas em ver quão espetacularmente o protagonista vai vencer desta vez. E olha, power fantasy não é um crime. Existe um público enorme para isso, e não tem nada de errado em consumir esse tipo de conteúdo. O problema é quando a obra se vende, e é vendida pelos fãs, como algo mais profundo do que realmente é. Os personagens secundários, que no começo pareciam ter potencial, acabam existindo exclusivamente para reagir às façanhas do Jin-Woo. Eles são o público interno da história. Estão lá para abrir a boca, arregalar os olhos e dizer, impossível, enquanto nosso protagonista faz mais uma coisa impossível. A trama do mundo real, política, geopolítica, os outros países reagindo à ascensão de Jin-Woo, é introduzida com muito potencial e resolvida de forma surpreendentemente superficial. Questões que poderiam gerar conflitos narrativos ricos são varridas para debaixo do tapete assim que Jin-Woo fica forte o suficiente para ignorá-las. Sem spoilers, mas vou dizer o seguinte: a revelação do conflito central chega tarde demais e tem profundidade de menos para justificar tudo que foi construído antes. Agora, para ser justo, vamos colocar Solo Leveling no contexto do que existe no mercado. Comparado com outros manhwas de ação do mesmo período, como Omniscient Reader's Viewpoint, The Beginning After the End, ou mesmo Tower of God, Solo Leveling ganha com enorme vantagem em impacto visual e acessibilidade. É a obra mais fácil de recomendar para quem nunca leu manhwa. A barreira de entrada é baixíssima. Mas perde em profundidade narrativa para praticamente todos esses títulos que mencionei. Omniscient Reader, por exemplo, tem um protagonista igualmente carismático, mas que enfrenta dilemas morais reais, perde coisas importantes e habita uma história com camadas genuínas de complexidade. Tower of God, apesar de seus problemas de ritmo, constrói um universo com regras, política e personagens que existem independente do protagonista. Solo Leveling, no final das contas, é o blockbuster de verão do manhwa. Divertido, espetacular, impecável na execução técnica, mas sem muito a dizer quando o barulho cara. E não tem problema nenhum nisso, desde que você saiba o que está consumindo. Então, vale a pena? Sim, com uma condição. Se você quer ver uma evolução absurda, batalhas visualmente deslumbrantes e aquele prazer primitivo de ver um underdog se tornar o ser mais poderoso do universo, Solo Leveling entrega tudo isso com maestria. É um dos melhores exemplos do gênero naquilo que se propõe a fazer. Mas se você está procurando uma história com profundidade emocional, antagonistas memoráveis, dilemas morais reais e personagens que crescem além da função de coadjuvantes do protagonista, você vai sair insatisfeito. Solo Leveling não é obra-prima, mas também não é superestimado sem motivo. É uma obra que faz uma coisa muito bem, e escolheu não fazer nada além disso.